Para definir e perderes gordura sem perderes músculo e ficares magro, não chega a bater caloria. Não chega a fazer dieta flexível e comer só o que gostas, como te dizem no Instagram. Nem seguires um plano alimentar tão repetitivo que tu todos os fins de semana sentes necessidade de escapar. E não é só fazer déficit calórico, especialmente se tu queres ficar com um abdômen definido sem perderes o teu músculo. Tu já estás farto de fazer dieta e não ver a definição que tu procuras. A barriga lisa, tronco sem os flancos e umas pernas sem celulite. E isso não se resolve com mais é só fazer déficit calórico. Isso resolve-se sabendo o que deves comer. Porque tu até podes estar em déficit e mesmo assim acabares mais leve, mas sem músculo, cheio de fome, sem energia e a perder força e cargas a cada semana que passa. Mas hoje vamos resolver isso. Sou Francisco Bação, personal trainer e formador de PTs há mais de 10 anos e já ajudei mais de 500 pessoas, tal como tu, que treinam duro, comem bem e são consistentes, mas estão presas naquele limbo entre eu faço a dieta tudo certinho e estou a esforçar-me, mas eu não consigo ver o meu abdominal definido, nem o corpo musculado que eu procuro, por mais peso que eu perca. E não, eu não venho vomitar, faz déficit calórico. Porque as calorias decidem se tu perdes peso, sim, mas são os macronutrientes bem definidos que te vão permitir definir e manter o músculo intacto enquanto tu estás a perder peso sem o queimar porque estás em catabolismo. No último vídeo ensinei-te a conquistar as calorias certas para o corpo que queres. E agora que já tens o orçamento calórico, vamos decidir onde é que o vais gastar. Porque as calorias são como o teu salário ou um orçamento mensal. Já os macronutrientes são onde é que tu vais gastar esse dinheiro. Roupa, na renda da casa, no carro ou no teu lazer. E se tu gastas tudo em lazer e em roupa, não vais ter dinheiro para a renda que é o teu músculo. E é por isso que a maioria das pessoas conseguem perder peso sim, mas ficam mais magros e sem força, em vez de ficarem definidos e com um corpo atlético. Por isso, no vídeo de hoje, vais aprender exatamente quantas proteínas é que tu deves comer para definir e crescer músculo ao mesmo tempo, as gorduras ideais para ti, quantos hidratos de carbono é que deves fazer e não tens de zerar os hidratos e viver como um ermita, e a fibra e as qualidades alimentares fundamentais para tu conseguires definir sem passar fome enquanto cresces um músculo definido e tonificado. E sim, não começas nem pelos hidratos, nem pela gordura. Tu começas por aquilo que protege o teu asset mais importante, proteína. E a proteína é relativamente simples. Aliás, é por isso que tu ouves falar tanto em proteína nas redes sociais. Em termos mínimos, tu queres garantir pelo menos 1,6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. O que significa que se tu pesas 50 quilos, são 50 vezes 1,6 gramas, que te vai dar sensivelmente 80 gramas de proteína por dia. A recomendação geral, pegando na evidência para quem está numa fase de perda de peso, é entre 2 a 2,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Portanto, se pesas 100 quilos, é sensivelmente ali 200 a 220 gramas de proteína por dia. E se tu garantires isto, está fantástico. Já tens um ótimo aporte de proteína, seja para a questão do teu déficit, seja para suster o teu crescimento muscular enquanto estás a secar. Pessoalmente, e aquilo que eu vejo que funciona melhor com a maioria dos meus atletas quando estão a definir rápido e querem maximizar o crescimento muscular sem passar fome, procurar valores ali mais perto das 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, mais numa perspectiva de te tornar a tua dieta mais fácil, porque geralmente a proteína é mais saciante e também tem o bónus da proteína ser o macronutriente que gasta mais calorias por cada caloria ingerida, só na digestão. Portanto, eu geralmente tendo a sugerir um pouco mais de proteína para quem está numa fase de perda de peso mais rápida, porque também está num ambiente mais catabólico, e para quem quer maximizar as questões da fome e do apetite, porque os alimentos proteicos tendem a ser pouco calóricos, tendem a gastar muitas calorias na sua digestão e tendem a saciar-te bastante bem. No entanto, é importante perceber que tomar proteína não chega. Não é só porque estás a tomar whey que estás a atingir a tua proteína diária, e esta é uma das razões pelas quais as pessoas que mesmo assim tomam suplementos perdem massa muscular em déficit. Tal como comer saudável, com 80 gramas de proteína por dia apenas, não vai chegar para a maioria das pessoas. Tens de aumentar esse aporte e só porque estás a tomar whey não significa que estás a atingir o teu target proteico. Por outro lado, e é importante ter isto em conta se já estás a pegar na minha recomendação das 3 gramas por dia, comer só proteína não é o ideal, porque vai-te comprometer o potencial de teres calorias alojadas aos hidratos e às gorduras que vamos ver que são fundamentais também. Portanto, a proteína idealmente eu começaria nas 2 a 2,2 gramas e aumentaria até às 3 se for necessário e não te comprometer os restantes macronutrientes. Está bem? O que nos leva já para o ponto número 2, o segundo macronutriente essencial, portanto aquele que tu tens que ter mesmo,
que são as gorduras. E as gorduras são fundamentais porque te impactam diretamente na tua função hormonal e para a absorção de vitaminas lipossolúveis, entre outros pontos importantes. Mas basicamente tu não queres ficar muito tempo com a gordura baixa demais porque pode impactar diretamente as tuas hormonas, tal e qual como a testosterona, e aí impactar o teu crescimento muscular também, entre outras problemáticas. E a gordura, sendo um macronutriente essencial, significa que tu precisas de o obter através da dieta, não és capaz de a sintetizar. E há várias gorduras que tu precisas de obter consistentemente através da tua alimentação para que possas ter uma dieta mais saudável e consigas maximizar o teu crescimento muscular. Por isso, logo a seguir a definirmos a proteína, que é fundamental para a questão de saúde e para o crescimento muscular também, vamos atacar as gorduras para garantir estes dois pilares. Ora, em termos de gorduras, uma vez que são mais calóricas, temos que as controlar um pouco mais. O mínimo aceitável são 0,5 gramas de gordura por quilograma corporal por dia. O que significa que se tu pesas 70 kg, estamos a falar de tu comeres pelo menos 35 gramas de gordura por dia. Idealmente, estaríamos entre as 0,7 a 1 grama por dia, por quilograma por dia, para maximizar o potencial hormonal que as gorduras te trazem. No entanto, é importante perceber aqui dois pontos. As gorduras, embora sejam importantes para a maximização e para evitar o problemas hormonais no futuro, principalmente numa dieta mais longa, as gorduras têm vantagens de serem minimamente armazenáveis, o que significa que se tu hoje não atingiste o teu objetivo de gorduras porque tiveste que as cortar para atingir o teu target calórico, não é grave. 1 dia, 2 dias da semana abaixo das 0,5 gramas de gorduras não é drástico e pode ser uma boa forma de tu conseguires acomodar dias mais ricos em hidratos ou dias onde tu te cedeste na proteína porque foste a um banquete de rodízio de carnes. No entanto, eu tentaria manter a minha gordura sempre acima das 0,5 gramas por quilograma por dia, a não ser a rara exceção de uma dieta mais agressiva e curta, abaixo ali das 8, 6 semanas. Dentro da categoria das gorduras, não te esqueças que quanto mais gorduras tu tiveres, menos hidratos tu vais ter. E é importante tu teres atenção à performance e à tua duração do cut para poderes atender e equilibrar este rácio entre hidratos e gorduras. Tal como ter cuidado com as gorduras que tu escolhes, porque sendo altamente calóricas, tu queres ser o mais estratégico possível com as tuas opções. Portanto, escolher gorduras que maximizem a tua saúde e o teu crescimento muscular e que te tragam essenciais da nutrição. Portanto, estamos a falar aqui de vitaminas lipossolúveis e outros nutrientes que tu precisas mesmo de ir buscar aquelas fontes de gorduras. E falando em coisas essenciais, se tu ainda não fizeste isto, clica aqui em baixo na descrição para descarregar grátis o nosso e-book completo sobre como criar a tua própria dieta, que toca em todos os pontos que tu estás a ouvir aqui nestes vídeos, ainda mais a fundo, do mais básico ao mais avançado, dando-te tudo aquilo que tu precisas de saber sobre alimentação para queimar gordura, para crescer músculo, ganho, manutenção de peso, inclusive até periodização nutricional. Estamos a falar de 200 páginas com referências bibliográficas para tudo o que te é dito, de uma forma simples para que qualquer pessoa possa entender, do mais básico ao mais avançado. Portanto, clica no link na descrição para descarregar grátis este e-book, enquanto ainda tens esta oportunidade. Agora que já temos a parte essencial das proteínas e das gorduras, vamos então tratar da tua fonte de energia, os teus hidratos de carbono. E repara que nós falamos dos hidratos de carbono depois de falar das proteínas e gorduras. E isto acontece porque o cálculo da quantidade de hidratos de carbono que tu vais utilizar é função da quantidade de proteínas e gorduras que tu fazes. Basicamente, aquilo que nós vamos fazer é pegar nas tuas calorias totais e vamos subtrair as gramas de proteína e as gramas de gordura para obter, então, as calorias que sobram e calcular os hidratos. A premissa que eu quero que tu apliques aqui é que cada grama de proteína e de hidratos tem 4 calorias por cada grama. Já as gorduras têm 9 calorias por grama. O que significa que, se tu és uma pessoa de 80 quilos com 2.200 calorias diárias, comendo 2 gramas de quilograma corporal para proteína, tu vais estar a fazer 160 gramas, portanto 640 calorias. 160 vezes 4 igual a 640. Se tu estás a fazer 0,7 gramas de gordura por quilograma corporal, dar-te-ia 56 gramas, tens 80 quilos, multiplicamos isso por 9, dá-te 504 calorias. Temos as 640 da proteína, 504 da gordura, vamos subtrair isto ao teu aporte calórico diário. Estás a fazer 2.200 calorias, tiras 640 de proteína, tiras 504 de gorduras, sobram-te 1.056 calorias para distribuir pelos hidratos. Uma vez que os hidratos de carbono têm 4 calorias por cada grama, vamos então dividir estas 1.056 a dividir por 4, que nos vai dar 264 gramas de hidratos por dia. E é aqui que é importante tu perceberes que este número de hidratos
vai ser sempre função da quantidade de gordura que tu pões. Em dias onde tu comes menos gordura, podes aumentar um pouco mais de hidratos, ou vice-versa. Se tu hoje vais fazer uma refeição mais rica em hidratos, ou precisas de o aumentar porque tens um evento de performance ou de endurance, ok, eu posso aumentar os hidratos e reduzir a gordura. E vice-versa, se eu hoje fiz peixe gordo como salmão, cavalinho e tudo mais ao almoço, e aumentou a minha quantidade de gorduras do dia, ok, eu posso reduzir os meus hidratos para cumprir aquele que é o meu critério de êxito fundamental para a definição, que é o aporte calórico diário. Para que eu falei em mobilizar gorduras e hidratos, não falei em mudar a proteína. Geralmente tu queres que a tua proteína seja minimamente estanque ao longo da tua dieta. Obviamente que dias onde tu aumentas a proteína vais ter que reduzir hidratos e gordura, mas idealmente tu queres é variar entre o rácio de hidratos e gordura, tentando ser o mais consistente possível nisso, mesmo até para uma gestão do teu paladar e da memória que te traz, portanto, dos teus cravings e tudo mais. Finalmente, ainda como consequência aqui da quantidade de hidratos, temos uma subcategoria que são as fibras. E as fibras são fundamentais, eu acho que há um hiperfoco na proteína, no entanto, a falta de fibra é provavelmente a maior epidemia nesse aspecto. Não só de uma questão de trânsito intestinal e da quantidade de vezes que vais à casa de banho, isto é uma problemática verdadeira para quem faz déficit a sério, dás por ti e de repente já não vais tantas vezes à casa de banho como querias. No entanto, a fibra é mais do que ir à casa de banho e saciedade. A fibra é literalmente a saúde do teu estômago, de uma forma mais simplificada. E, portanto, nós não estamos a falar só de atingir números de proteína, gorduras, hidratos e calorias. Eu quero também que tu te foques na fibra, porque vai ser um grande aliado para gerir a tua fome e o teu apetite, mas acima de tudo, a tua saúde e micronutrição. Eu pessoalmente tendo a recomendar de uma forma mais simples a fibra, 1 grama por cada 100 calorias que tu ingeres. Portanto, de forma mais simples, se eu como 2000 calorias por dia, eu quero fazer 20 gramas de fibra, pelo menos, para começar a minha dieta e a partir daí adaptar. Porque a fibra já tende a ter aqui uma resposta altamente individual, ao ponto em que eu até posso estar a fazer a 1 grama por 100 calorias, mas impactar-me negativamente no meu trânsito intestinal, ou pode ser excessivo para mim. Então, ir adaptando isto também com base no teu trânsito intestinal e no quão bem tu te sentes nesse aspecto. Agora que já tens a baseline geral de como é que deves distribuir os teus macronutrientes, queria-te trazer aqui alguns casos práticos para te poder ajudar a decidir para onde é que tu deves ir. Se és o tipo de pessoa que sente muita fome em dieta, ou estás em dieta agora e estás a sentir bastante fome, 2 coisas fundamentais que tu podes começar já a fazer é aumentar o teu volume alimentar, começando por aumentar a quantidade de proteína e a quantidade de fibra, mais perto das 3 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, e ponderar aumentar a fibra para 1 a 2 gramas por cada 100 calorias ingeridas, desde que isto não impacte negativamente o teu trânsito intestinal. Isto significa que vais ter mais volume alimentar e que provavelmente vais ter que reduzir um bocadinho a tua gordura e ser mais estratégico com os hidratos, colocando mais perto do treino, antes e depois, a maioria dos teus hidratos. Se por outro lado és aquele tipo de pessoa que já está em dieta, mas estás a sentir uma grande falta de performance no teu treino, portanto estás a começar a perder energia, a perder força e particularmente no final dos teus treinos já não estás lá, seja mentalmente, seja energeticamente, vês muita perda de repetições ao longo das séries, vamos manter a tua proteína mais perto das 2,2 gramas. Vamos reduzir a tua gordura um pouco mais para o mínimo moderado, portanto aqueles 0,5 a 0,7 gramas por quilograma de peso corporal. E vamos apostar mais nos teus hidratos, transitando cerca de 70% dos teus hidratos para dividir entre o pré e o pós-treino. Portanto, 35% dos teus hidratos diários serem antes e outros 35% depois do teu treino, até mesmo ponderar a utilização do intertreino, como vamos falar em vídeos seguintes. Já se tu estás no perfil número 3, és aquele tipo de pessoa que até cumpres bem a tua dieta, mas tens uma vida social muito ativa, ou tens muitos almoços e jantares com clientes no trabalho, todos os fins de semana tens alguma coisa a acontecer, quero que te foques em manter a tua proteína fixa, apontando mais para a casa das 2 a 2,2 gramas de quilograma corporal, e vamos ser mais flexível com as tuas gorduras e hidratos, porque vai depender muito do que é que tu vais ser em cada jantar. Na prática, e vamos também ter uma aula dedicada só a isto, a lidar com estes eventos sociais, porque eu sei que é onde a maioria de vocês descambam, é importante tu conseguires perceber que alguns sítios onde tu vais comer vão ser mais ricos em gorduras, outros vão ser mais ricos em hidratos. Então tu poderes ter esta permeabilidade ou flexibilidade na tua alimentação é fundamental. Ter o cuidado de guardar as calorias para estas refeições maiores e não tentares ter uma dieta perfeita que assim que chega um evento social ou um convite em cima da hora acaba por falhar.
Se és uma pessoa que já está mais seca, portanto já começas a ver os teus abdominais a aparecer, estás só a queimar aquelas últimas gorduras, vamos reduzir um bocadinho o déficit, como falámos no vídeo anterior, e vamos nos focar aqui em manter a tua proteína mais alta, mais perto das 3 gramas por quilograma de peso corporal. Porquê? Porque estás numa posição mais catabólica e não queremos que haja escassez ou em algum momento haja falta de proteína para tu poderes atender às necessidades do teu treino e recuperação muscular. Por isso, vamos manter a tua proteína mais alta, vamos aumentar os teus hidratos ao ponto suficiente para tu treinares sem perderes grande performance e vamos baixar a gordura, tanto quanto necessário, sem passar das 0,5 gramas de quilograma corporal. Aqui, particularmente se já estás em dieta há mais tempo, eu optaria por experimentar 2-3 semanas com a gordura mais alta, 2-3 semanas com os hidratos mais altos e ver como é que te sentes melhor, particularmente nesta reta final da tua dieta. Finalmente, se tu és aquele tipo de pessoa que tem muito peso a perder, estás a começar agora a tua dieta, tens 30, 40, 50 quilos para perder, tu podes ter um déficit maior, então, como o teu peso não é super real ou tradução da quantidade de massa muscular que tu tens ainda, porque ainda há muita gordura neste corpo, aquilo que nós podemos fazer é calcular a tua proteína por peso-alvo. Ou seja, em vez de ser o foco de calcular a tua proteína pelos 100 kg que tu tens agora, pode ser pelos 70 kg que tu esperas ter no final da dieta. Ou até mesmo utilizares uma equação através da massa magra se tiveres acesso a esses cálculos. Aqui, quero que te foques, mais do que te focar em ter os macros perfeitos, eu quero que tu foques em atingir as calorias diárias e em melhorar gradualmente a tua alimentação. Porque se estás neste momento com 100, 110 quilos, há coisas que estão a acontecer na tua rotina alimentar que são mais importantes do que o número exato de proteínas e gorduras. Então, quero que te foques em atingir o teu target calórico, sim, para obteres o resultado fundamental para te pôr numa posição saudável, mas paralelamente a isso, o teu segundo objetivo, chamemos-lhe assim, seja melhorar a tua rotina alimentar, as escolhas que fazes, a forma como tu lidas com os apetites, com a fome emocional, com o cansaço, com os eventos sociais, mais do que propriamente atingir os macros perfeitos. E agora que tu já sabes quais é que são os macronutrientes ideais para tu construires a tua dieta, para definires sem perderes músculo, está na altura de passarmos aos passos seguintes. E se queres ter isto tudo no melhor e-book grátis para ti, com tudo aquilo que tu precisas saber sobre nutrição, clica aqui em baixo no link na descrição para descarregar o Como Criar a Tua Própria Dieta, onde tem literalmente tudo o que tu podes precisar para maximizar a tua alimentação para crescimento muscular, queima de gordura, perda ou ganho de peso. E não te esqueças que no próximo episódio eu vou-te ensinar a conjugar tudo aquilo que tens aprendido até agora do ponto de vista mais teórico, mais de cálculos, para saber exatamente que alimentos é que tu deves escolher na tua alimentação, quantas refeições é que tu deves fazer, se faz sentido ou não fazer jejum, comer mais vezes, orientar o pré e o pós-treino, para que tu tenhas então estes números teóricos, que são a base equacional da tua dieta, aplicados na prática para quando tu vais ao supermercado, para quando tu estás a preparar as tuas refeições ou a fazer o teu jantar, saibas exatamente o que comer para o teu caso específico. Entretanto, não te esqueças de clicar aí em baixo para descarregar o e-book, seguir-me também nas redes sociais para teres conteúdo diário e bastidores para complementar aqui também aquilo que estás a aprender no YouTube, clicar aqui em baixo para subscrever e não perder os próximos vídeos desta série que te está a garantir a tua definição já mais rapidamente do que nunca. E, obviamente, também, se tiveres alguma dúvida e precisares de alguma ajuda extra para garantir que tu tens o melhor treino, a melhor alimentação e o melhor suporte com o treinador ao teu lado, a quem tu podes prestar contas, tirar dúvidas e garantir que tens o melhor planeamento para ti, clica aqui em baixo para saber um bocadinho mais sobre o nosso acompanhamento online Premium, onde entregamos o melhor serviço em Portugal. Um grande abraço, conto contigo já no próximo vídeo e não te esqueças, não repetir, fazer melhor.